Olá, queridos, bom dia. Depois de um período de férias, eu quero convidar vocês a estudarem comigo mais um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 136, na sequência, que nós temos dado aí nas meditações dos salmos às quartas-feiras. Esse salmo, 136, é um hino de ação de graças, mais um hino de ação de graças, bem parecido com o anterior, o Salmo 135, que o pastor Rubens ensinou para a gente lá em dezembro. Apesar dele ser parecido com o Salmo 135, ele é mais formal, mais litúrgico, ou seja, ele era usado em ocasiões de culto, e ele tem esse refrão que aparece a cada versículo. Pelo fato da gente conseguir ler com mais facilidade ou compreender o Salmo com mais facilidade, se a gente tirasse esse refrão do final de cada versículo, alguns estudiosos consideram e sugerem que originalmente ele não era usado, esse refrãozinho, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, ele não era usado no dia a dia pela congregação dos versículos 4 a 25, Esse é um salmo de 26 versículos. Mas ele foi registrado assim, e ele tem então um lugar especial ali para o culto judeu, e ele foi registrado como palavra de Deus para nós, com essa terminação. Nas obras dos rabinos, esse salmo é chamado de o grande Halel, vindo da palavra aleluia, A palavra aleluia, eu tenho falado algumas vezes aqui, Ela significa a junção de duas palavras, Halelo, que significa louvai, adorai, e a segunda, Yah, que é uma forma abreviada do nome Deus. Então, aleluia é louvai a Deus, é esse chamado para louvarmos a Deus. O termo aleluia, no final do salmo, aparece lá no final do salmo, provavelmente ele estava aqui também no começo desse salmo, porque ele aparece assim na Septuaginta. Septuaginta é aquela primeira tradução do texto hebraico para o grego. Foi a Bíblia que Jesus citou, a Bíblia que o apóstolo Paulo usou, essa tradução feita dos textos em hebraico, e salmo, está no Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e foi traduzido para o grego. Então, ali na Septuaginta, a palavra aleluia aparece também no início do salmo. Um chamado para louvarmos a Deus. Para a gente entender melhor esse salmo, eu dividi ele em 4 partes, mas antes da gente abordar cada uma delas, vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, pelas tuas misericórdias que se renovam, como diz a tua palavra. Te agradecemos por esse salmo deixado para nós como palavra de Deus, que nos encoraja a termos uma vida de louvor ao Senhor. Nos ensina um pouco mais a respeito do Senhor, de como o Senhor quer ser adorado por nós no nosso dia a dia. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, na primeira parte nós temos esse chamado para ação de graças. Versículos 1 a 3 dizem assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo então começa com esse convite triplo para agradecermos a Deus por sua bondade e misericórdia. O salmo, que era dirigido por um líder, tinha o seu refrão provavelmente cantado através de todo ele, todos os versículos, por todo o grupo de crentes que repetiam: porque a sua misericórdia dura para sempre. Os 3 termos usados aqui para Deus, Jeová,
Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Chama a nossa atenção, principalmente quando a gente compara, né, com a ênfase e parece que faz uma contraposição àquilo que foi ensinado lá no 135, porque no Salmo 135 a gente vê a impotência dos ídolos e a onipotência de Deus. Então, assim no 135, o salmista falou da impotência de outros deuses, né, dos ídolos. Aqui ele vai falar desse Jeová, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, né? Ressaltando assim então a onipotência do nosso Deus. Então o que nós temos aqui nesses versículos iniciais é um chamado para todos nós, para louvarmos o nosso Deus, que é grandioso, onipotente e também misericordioso. Depois, seguindo no texto, versos 4 a 9, nós temos uma descrição do nosso Deus, de um Deus que é criador de todas as coisas. Versos 4 a 9 dizem assim: Ao único que opera grandes maravilhas, porque as suas misericórdias duram para sempre. Desculpa, a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que, com entendimento, fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, e a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, aqui o salmista fala das maravilhas, dos céus, da terra, dos luminares, toda a obra da criação feita por Deus. As maravilhas criadas por Deus testificam da sua bondade e misericórdia. E nós, queridos, nós desfrutamos de tudo isso no nosso dia a dia. E começamos então mais um dia hoje, tendo reforçado em nossas mentes o poder e as misericórdias de Deus. E por causa disso, nós devemos louvá-lo com as nossas vidas, né, no nosso dia a dia, ao longo do nosso dia. Seguindo no texto, né, nós temos agora os versículos 10 a 25, onde o salmista retrata um Deus na história de Israel. Nós sabemos que o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, cuida hoje do seu povo, que é a igreja. E aqui nós temos essa descrição dos feitos de Deus no povo, na vida, né, do povo de Israel. Versos 10 a 25, o texto diz: Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis. A Seom, o rei dos amoreus, a Og, o rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, o seu servo, a quem se lembrou de todos em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todo homem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui nós temos uma descrição do cuidado de Deus para com o seu povo ao longo da história. Cada acontecimento, desde o Egito até Canaã, é um testemunho do modo pelo qual Deus manifesta a sua misericórdia dentro da história de Israel. E, mais uma vez, aplicando para nós, eu não tenho dúvidas que nós também poderíamos escrever um salmo dos feitos de Deus nas nossas próprias vidas. E o motivo, né,
do porquê podemos fazer isso é porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Não valia apenas para o povo de Israel, vale também até os dias de hoje. Nosso Deus misericordioso continua agindo em nossas vidas. Então o texto termina no versículo 26, que diz: tributai louvores ao Deus dos céus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Isso é chamado na teologia, né, de doxologia de ação de graças. Então, doxologia, né, a palavra doxologia também é formada por duas palavras, né? Doxa, que significa glória, e logia, que é da palavra logos, né, que significa palavra. Então, uma palavra de glória e gratidão a Deus. Alguns textos, né, da palavra de Deus terminam com essa doxologia. É um encerramento que glorifica o nome desse Deus, né, que está descrito aqui no Salmo. Então, tributai louvores ao Deus dos céus. Uma doxologia, esse chamado que acontece lá no início do Salmo, se repete aqui, mas agora, né, com esse título diferente. Aqui é referido a esse Deus dos céus, né? É uma referência a esse Deus onipotente, ao Senhor da criação, como foi apresentado aqui pelo salmista. Para nós, então, queridos, fica esse desafio, esse encorajamento de vivermos o nosso dia de hoje, de vivermos no nosso dia a dia, né? De passarmos essa semana em louvor e gratidão ao nosso Deus. Esse Deus onipotente, criador, que estende a sua misericórdia sobre as nossas vidas. A misericórdia que dura para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez e agradecer por tudo isso, né? Pelo cuidado amoroso de Deus com as nossas vidas nesse dia que se inicia. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos pela confiança que nós temos, de que suas misericórdias se renovam a cada manhã, de que o Senhor se preocupa conosco e assim está presente, né, em cada situação, em cada vida, em cada momento do nosso dia a dia. Queremos colocar mais esse dia nas tuas mãos, colocar nossas vidas nas tuas mãos e experimentar, Senhor, do teu cuidado e te louvar e te adorar, né? Que as nossas atitudes sejam um reflexo desse relacionamento que nós temos com o Senhor. Recebemos o teu cuidado e vivemos em adoração, em gratidão por aquilo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos. A gente nos vemos, né, ao longo da semana aí, ou num pequeno grupo, ou então no domingo. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.